no meu ser, celeste paz. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Pedro, os demais músicos. Amém? A igreja em pé, por favor, amados. Nós queremos passar o microfone ao nosso pastor. Graças a Deus, toda a igreja com a paz do Senhor. Para nós é motivo de alegria estarmos vivos e na casa de Deus. Quem está feliz por estar vivo aqui? Você sabia que, pelos dados, né, da imprensa, já morreu mais de 500 mil de pessoas por conta do Covid. E você escapou. Você pode glorificar Jesus por isso? Eu peguei o Covid quando eu estava infectado. Irmãos, é uma angústia muito grande, porque você ouvindo os noticiários, e a cada dia, fiquei 14 dias, 15 dias em quarentena. E a cada dia que encerrava, era 2.000 que tinham morrido. Aí você falou: Senhor, obrigado. Vamos ver amanhã, não é? Com aquele oxímetro no dedo, medindo a saturação. Que angústia, não é? Mas pastor, o senhor não é pastor, o senhor não é crente, o senhor não tem certeza da sua salvação? Tenho, mas a gente tem medo, a gente é humano, não é? Ninguém quer ir antes da hora, a gente quer ir na hora certa, não é? Mas se fosse a vontade de Deus, é diferente. Se fosse a vontade de Deus, nós não estaríamos aqui, não é? Então, irmãos, nós temos motivos de sobra para celebrarmos a Deus, para agradecermos ao Senhor, não é? E nós precisamos fazer um trabalho agora para trazer o povo de volta, não é? Por que o senhor está falando isso, pastor? A pandemia ainda não acabou. É certo que não acabou. Mas, se você tem acima de 30 anos, você já foi vacinado, pelo menos com uma dose, não é? Se você tem acima de 30 anos, sai para trabalhar todo dia, leva filho na escola, vai fazer compra no supermercado, vai passear no shopping com a família, vai na feira, está na hora de voltar para a igreja, né? Não é? A não ser que você está trancado dentro de casa, não sai para nada, aí continua em casa, vai, fica aí porque, né? Agora, se você está fazendo tudo isso que eu falei, e não vem na igreja porque tem medo do Covid, toma cuidado, não é? Toma cuidado. Porque nós temos visto aí vários irmãos que estão partindo para a eternidade que não vinham na igreja, mas fazia tudo o resto, não é? Então, está na hora da gente começar a voltar a cultuar, não é? Uma certa vez o Senhor disse ao seu povo: é tempo para vós estar nas vossas residências, acolchoadas, estucadas, enquanto a minha casa permanece deserta, não é? E ali Deus começa a tratar com o povo. É lógico que o contexto é diferente, mas é tempo de nós voltarmos a estar na casa de Deus, não é? Aos irmãos que estão online, aos irmãos que vão ouvir essa gravação posteriormente, já começa a ensaiar aí, não é? Começa já no próximo domingo, já vem para cá. As crianças já estão se reunindo, nós já estamos com o departamento infantil já sendo reativado. Mas pastor, por quê? Porque as escolas estão voltando. Não estão voltando? As escolas estão voltando, os professores estão voltando a dar aula. Qual a diferença da sala de aula lá da nossa sala de aula aqui? Não é? O protocolo que a gente usa é o mesmo que eles usam lá. Então, é tempo da gente voltar
a estarmos ativos na casa de Deus. Os nossos cultos oficiais, as nossas escolas bíblicas dominicais, precisamos voltar. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, no livro do Gênesis, capítulo 37, apenas o verso 1, o verso 1 e o verso 2, 2 versículos. Gênesis 37, versos 1 e 2. Peço as orações da igreja, no momento da oração, orar pela família do pastor Osmi Olavo Ribeiro. O pastor Osmi foi um grande homem de Deus, um amigo, um homem que nos ajudou muito ali na AD São Mateus, quando meu pai presidia aquele campo de trabalho. Ocupou junto comigo a vice-presidência da igreja e por muitos anos servindo a senhora ali em São Mateus, por último pastoreando o campo de Guaratinguetá. Mas há 10 anos atrás começou a luta contra um câncer, não é? E no último domingo veio a óbito, veio a falecer. Nós estivemos lá domingo passado à tarde, sepultamento do pastor Osmi. Eu peço aos irmãos que orem, né, pela pastora Firmina, sua esposa, pela Rosana, sua filha, pelo pastor Luciano, seu filho, para os netos, né, Nora, Genro, que Deus possa estar confortando. E tantos outros, né, que estão passando por esse momento de luto. Não só o Covid, né, as mortes por outras situações ainda estão acontecendo. Então, nas nossas orações, vamos estar orando, porque palavras neste momento não resolvem muita coisa. Mas, nas nossas orações, pedindo a Deus que venha confortar esses corações. Gênesis 37, 1 e 2, os que encontrarem, digam amém. Eu vou ler o verso 1, os irmãos repetem o mesmo verso. Vou ler o verso 2, e os irmãos repetem o mesmo verso. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Amém, glória a Deus. Quantos têm um pedido de oração, queira se manifestar? Peço orações da igreja a nosso favor. Oração também pelos enfermos, né? De modo geral. Senhor? Orar pelo Nicolas, é o sobrinho neto do pastor Nelson, está passando um processo de enfermidade, né? Orar para que Deus dê saúde. Orar também por aqueles que estão trabalhando, né? Muitos estão trabalhando. Olhando o relatório da presença dos dirigentes, eu achei interessante. Boa parte dos que estão faltando, ou a maioria, estão trabalhando. Está trabalhando, chegou tarde do trabalho, está trabalhando, chegou tarde do trabalho. Por um lado, a gente entristece por não tê-los aqui. Por outro lado, a gente fica feliz. Não é? Num momento desse de dificuldade financeira, a maioria dos nossos dirigentes, eu creio que os 90% dos nossos dirigentes têm um trabalho secular, né? A maioria dos nossos dirigentes não vive exclusivamente da obra, tem a vida secular deles, tem o trabalho, e na sua maioria todos estão trabalhando, todos estão empregados, não é? Então nós louvamos a Deus
pela vida dos nossos dirigentes. Mas reforço aqui o pedido para que possamos nos esforçar para começar a estar aqui. A partir do próximo domingo, sobe para 80% a capacidade dos templos para cultuar. Então a gente percebe que os casos estão diminuindo, casos de morte, de infectados, não é? A vacinação está avançando. Aqui em São Caetano, qual a idade? 30 anos. Aqueles que têm 30 anos ou mais já podem ser vacinados. Cotia, 25 anos ou mais. Então a gente já está chegando aí num patamar positivo, não é? Então você ainda que não se vacinou e tem a idade, por favor, irmão, não brinca com isso não. Ah, pastor, eu não quero. Tá, você fala isso por você. Sim, então se tranca dentro de casa e não sai por nada. Por quê? Tem um vizinho seu, tem um parente seu, tem um amigo seu, tem um irmão de igreja. Não é por nós, ou só por nós, é por aqueles que estão ao nosso redor também. Não é? Ah, pastor, irmão, para com esse negócio. Vai lá, vacina e acabou. Eu lembro que quando eu era garoto, a gente entrava numa fila indiana, lá na escola, e eles vinham com um revolvinho, lembra aquele revolvinho? E quem sabia o fabricante da vacina? Irmão, a gente não queria saber de nada, não é? Tomava vacina e acabou. Tem a marca aqui até hoje, a maioria de vocês tem isso. Agora a gente fica questionando, que marca que é? Irmão, para com isso, irmão. Vai lá, se vacina. É Deus trabalhando através da ciência, é Deus dando sabedoria ao homem para nos dar saúde nesse momento de enfermidade. Vai lá, se vacina, para com isso e vamos para frente. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez chegamos em Tua presença, agradecido ao Senhor a oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite, após um dia de trabalho, após um dia de atividade, após um dia de vida, após um dia de luta. O Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor, na Tua casa. O Teu servo, a Tua serva que está no seu lar. Pai, aqueles que estão no ambiente de trabalho, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão, Senhor Jesus, em trânsito, aqueles que estão a caminho desta igreja, deste templo. Somos gratos ao Senhor por tudo, Pai, que o Senhor tem sido, que o Senhor tem feito por nós. Cuida de nós, Senhor, cuida da Tua igreja, ou continue a cuidar de nós, pois as Tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas. O Teu ouvido está atento à voz da nossa oração, os Teus olhos estão sobre nós. Aleluia, o Senhor vela por nós, até mesmo quando nós estamos dormindo. O Senhor é o guarda fiel do Teu povo. O Senhor é aquele que nos guarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda o nosso assentar, guarda o nosso levantar. Aleluia! Por isso, nesta noite, nós chegamos diante de Ti, para glorificar ao Senhor, para exaltar o Teu nome na beleza da Tua santidade, para dizer que Tu és santo, para dizer que Tu és maravilhoso, para dizer que Tu és excelso, Tu és grande, Tu és maior, aleluia. E nós, Senhor, nos chegamos diante de Ti, com um coração quebrantado, com um coração, aleluia, quebrado diante do Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, das nossas transgressões. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo. Senhor, que o Teu cuidado, que a Tua provisão continue a alcançar-nos, continue a ser derramada sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas. Senhor, abençoe as nossas crianças recém-nascidas. Senhor, os nossos meninos, as nossas meninas, os nossos pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os nossos irmãos, as nossas irmãs. Senhor, pedimos também pelos nossos anciãos. Senhor, cuida da Tua igreja,
cuida dos teus filhos, cuida das tuas filhas, vai suprindo as necessidades, vai multiplicando os recursos, vai multiplicando o alimento na despensa. Senhor, vai acampando os anjos ao nosso redor, vai nos livrando das setas inflamadas do maligno. Vai, Senhor, derramando do teu precioso sangue, ou do sangue de Jesus, o teu Filho, sobre nós. Vai salpicando o teu sangue sobre as nossas vestes, para que possamos, aleluia, cada dia estarmos mais perto de ti, para que possamos, Senhor, a cada dia estarmos sacrificando a nossa carne, sacrificando os nossos desejos e fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer, cumprindo o ministério a qual o Senhor entregou para nós, cumprindo a chamada pela qual o Senhor nos chamou. Pai, aí está a tua igreja, aí está o teu povo, aleluia, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão ouvindo o culto, assistindo o culto pela rede social, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor Jesus, passando por adversidades, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão com a sua fé abalada. Senhor, alcance-os nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, os incomode nesta noite, os impacte nesta noite, aleluia. Pai, queremos apresentar a Ti, aos pedidos de oração, ao Nicolas, Senhor, o pequeno Nicolas que passa por esse momento de enfermidade, pela sua família que tem estado aos teus pés em oração, que tem corrido atrás dos recursos humanos, vai usando os médicos, vai usando, Senhor, os especialistas. Senhor, que a tua boa mão esteja sobre ele, que haja cura, que haja libertação, aleluia, naquela vida, para a honra e glória do nome de Jesus, o teu Filho. As famílias enlutadas, aqueles que perderam um membro da sua família, aqueles que perderam um amigo, aqueles que perderam, Senhor, um conhecido. Pai, vem estar confortando os corações. Pai, vem estar, Senhor, confortando a cada coração. Sabemos que neste momento não há palavras, aleluia, que possamos dizer para acalmar a dor, para acalmar a tristeza, mas o apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele disse: se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que aqueles que dormem no Senhor, Ele tornará a trazê-lo com eles. A tua palavra nos diz que aqueles que morreram em Cristo, ou que dormiram no Senhor, ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, aleluia, se estivermos vivos, ainda na volta do Senhor, seremos transformados e nos encontraremos nos ares com o Senhor. Pai, estas são as palavras que vai confortar o coração daquele que perdeu alguém, aleluia, que partiu para a eternidade, mas nós temos uma esperança no nosso coração, uma esperança na nossa alma, que tornaremos a vê-los, que estaremos juntos, aleluia, no advento da volta do Senhor. Pai, alegra os nossos corações, alegra a nossa alma, ó Espírito Santo de Deus, dirija-nos nesta noite, em louvor, em adoração, na ministração da tua palavra, aleluia, ensina-nos, aleluia, a orar, a falarmos com Deus, aleluia, da maneira correta. Pai, que esta oração chegue diante do teu santuário, e que na contrapartida o Senhor possa derramar da tua bênção, ouvir a nossa oração, curar as enfermidades, multiplicar, Senhor, os recursos, Senhor, abrir portas de trabalho, Senhor, agir no coração daquele que ainda não se entregou ao Senhor, aleluia, não entregou a sua vida ao Senhor. Quantos familiares oram por membros das suas famílias, para que eles sejam salvos, para que eles possam alcançar no Senhor, aleluia, a salvação da sua alma. Vai movendo os corações, ó Espírito Santo de Deus, não deixe que estas palavras voltem vazias, mas que elas encontrem lugares nos corações, a tua palavra. E ó Deus, ao ouvir a oração do teu povo, responda. É a bênção que nós te pedimos nesta noite, e já te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém, aleluia.
Graças a Deus. Antes de assentar, vire para quem está próximo a você. Saúde com a paz do Senhor. Amém? Acenando. Tome o seu assento glorificando a Jesus. Eu quero convidar aqui. Hoje nós temos 3 cantores. Tem mais, né? Mas nós temos 3 aqui dos bons. Tá? Então nós vamos ouvir o evangelista Marcos cantando um louvor. E logo após nós estaremos meditando na palavra de Deus. Após, aí dá para ouvir a dupla canta. O pastor Edson e o pastor Pedro estarão louvando ao Senhor. E nós estaremos contribuindo para a obra do Senhor Jesus. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão aí nos seus lares, abra o seu coração, exalte e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor, os nossos irmãos internautas também. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e a teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pelas setas ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e a teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo
de Jesus. Graças a Deus. Bom é sabermos que não estamos sozinhos, não é? Estamos em uma caminhada para o céu. Nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria, ela não é terrena. Nossa pátria é celestial, não é? E a cada dia que passa, nós nos aproximamos da linha de chegada. Pastor, qual é a linha de chegada do cristão? O céu, não é? Ele se dará através da volta de Jesus para levar a sua igreja, ou na volta de Jesus de forma individual para nos levar, não é? Através da morte. Quando nós tombamos neste campo de batalha, é chegada a linha de chegada, é chegado o momento do final dos trabalhos terrenos, não é? E quando nós nos encontramos nos cultos fúnebres, eu peço as orações da igreja também em favor da família do evangelista irmão Zico, não é? Irmão Zico, um grande obreiro aqui da nossa igreja, evangelista, dirigiu congregações, liderou juventude e faleceu aos 58 anos de idade. 58 anos, não é? Em decorrência do Covid. Muitas vezes essa enfermidade ela cria situações adversas no corpo humano que a gente não consegue entender, não é? A pessoa passa pelo Covid, sara, né, deixa de estar infectado, porém o estrago que ele faz nos órgãos do corpo ou enfermidades pré-existentes leva a óbito. E nós ontem sepultamos o evangelista irmão Zico, não é? Então eu quero aqui externar à família os nossos sentimentos. O pastor Nelson esteve ali, não é? Pastor Sandro, toda a nossa igreja em Cotia, levando ali a nossa solidariedade, os nossos sentimentos à família do evangelista irmão Zico. E a gente pode dizer, Jesus voltou por irmão Zico, não é? E a pergunta que a gente faz sempre: quando o Senhor Jesus voltar para nós, o estaremos esperando? Não é? Ou será que nós seremos tomados de surpresa? Não é? A palavra de Deus, ela constantemente nos orienta a como proceder na nossa vida cristã, na nossa existência. Temos a nossa vida secular, o nosso trabalho, a nossa família, as nossas ocupações, porém, temos uma vida com Deus, temos uma vida espiritual, temos uma vida que vivemos paralela à nossa vida secular, nas 24 horas do dia, não é? Vida cristã, eu sempre digo, não se resume a 2 horas de culto, né? Naquela oração inicial, nos cânticos, na leitura da palavra, na mensagem, não. A vida com Deus, a vida espiritual, ela continua após a bênção apostólica, não é? Na oração no lar, na observância da palavra, no exercício do nosso ministério, da nossa chamada, no entendimento de que nós não somos apenas um número de CPF, nós não somos apenas um número para o IBGE, não, nós somos uma alma, e essa alma é preciosa para Deus, porque através de Jesus, o seu Filho, Ele pagou um preço alto
por nos amar. O preço de sangue, o sangue de Jesus. E não só isso, Deus tem propósitos, não é? Deus tem propósitos através de nós, propósitos nas nossas vidas. Quantos de nós que entendemos isso e nos colocamos à inteira disposição de Deus, e nós vemos Deus trabalhando a nossa vida, nos levando daqui para colar, não é? Usando as nossas vidas, falando através da nossa boca, falando através da nossa instrumentalidade, impactando vidas, não é? Esses dias eu ouvi um áudio de uma irmã conversando com um dos nossos obreiros, testemunhando daquilo que Deus fez na vida dela, por intermédio de uma palavra que Deus usou para entregar ao coração daquela irmã, não é? E a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que ele sabia, não é? Do problema que ela estava passando, como é que ela sabia da situação que aquela pessoa estava vivendo, se aquela pessoa não tinha contado, se aquela pessoa não tinha comungado do seu momento de luta, de adversidade. O homem não sabe, a mulher não sabe, mas o Deus que usa o homem sabe, o Deus que usa a mulher sabe. E quando nós nos colocamos à inteira disposição de Deus, nós nos tornamos instrumentos de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E como é gostoso isso, não é? Como é gostoso você entregar uma palavra de Deus, como é gostoso você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, e não só um instrumento de bênção, né? A bênção na sua proporcionalidade maior, mas quantas vezes Deus nos usa para falar palavras difíceis, palavras duras, não é? Palavras de aconselhamento, palavras de repreensão, que muitos hoje não querem mais ouvir. A gente só quer ouvir palavras doces, palavras adocicadas, palavras que alegram o nosso coração. Olha, você vai receber, Deus vai fazer, não é? A sua oração foi ouvida, vai acontecer. Mas quantos de nós Deus tem usado para entregar palavras difíceis, palavras duras, palavras de aconselhamento, palavras, né, que chamam a atenção de quem está ouvindo? E quantas vezes, ao recebermos essa palavra de Deus, nós engolimos esta palavra, nós não temos coragem de entregar esta palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa para você nesta noite: o mesmo Deus que te usa, aleluia, para entregar algo de bom, algo positivo, para entregar uma bênção, é o mesmo Deus que, por amar você, ou por amar aquele que está próximo a você, aleluia, também usa palavras de repreensão, palavras, aleluia, que nos chama a atenção, aleluia, pelo nosso procedimento na nossa jornada diante de Deus. O pastor Marcos, ou o pastor das congregações, os dirigentes das congregações, não consegue acompanhar a sua membresia nas 24 horas do dia. A gente não consegue, não é? O máximo que conseguimos é visualizar você durante o culto, um atendimento após o culto, ou um atendimento num horário pré-determinado. Mas tem um Deus no céu, que nas 24 horas do dia, aleluia, vela por nós. Nas 24 horas do dia está com o seu olhar, aleluia, atento à nossa vida, atento à nossa jornada, atento à nossa caminhada, aleluia. E esse Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, que ele não enxerga só o externo, ele enxerga o interno, ele enxerga o meu coração, ele enxerga o seu coração, ele enxerga os meus pensamentos, ele enxerga os seus pensamentos, a intenção do seu coração, Deus conhece, Deus sabe. Então nesta noite eu quero te dizer uma coisa para você: nós não estamos sozinhos na nossa caminhada para o céu. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos falta. Aleluia. Quando o salmista escreve o Salmo 23, aleluia, quando o salmista escreve este salmo, ele fala com experiência de vida. O salmista era pastor de ovelhas, pastoreava ovelhas de seu pai, e eu creio que com o mesmo empenho
que ele protegia, com o mesmo empenho que ele alimentava, com o mesmo empenho que ele guardava aquelas ovelhas, ele remete isso ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará. Aqui ele não fala de coisas, aqui ele não fala de ter coisas, não, aqui ele fala de ter o pastor, de ter aquele que faz, de ter aquele que cura, de ter aquele que abre a porta, de ter aquele, aleluia, que nos dá sabedoria, de ter aquele conosco que opera o milagre, de ter aquele conosco que abre o mar, se for necessário o mar ser aberto, de ter aquele conosco que cessa, aleluia, a atitude do fogo, quando precisa cessar a atitude do fogo, aleluia, de ter aquele que faz o impossível acontecer. Não é ter o dinheiro, mas é ter aquele que tem o poder de dar e tirar a vida. Não é ter os recursos necessários para termos uma vida confortável. É ter aquele que dá ao nosso coração paz, quietude de alma, tranquilidade. Quantos que é feliz tendo tão pouco? E quantos que são infelizes tendo tudo? Não é? Quantas pessoas que deitam e dormem o sono dos justos, e acordam felizes, alegres, bem-humorados, glorificando a Deus, com muito pouco, né? Com a necessidade de sair de madrugada para trabalhar, com a necessidade de trabalhar todos os dias da semana, 8, 10 horas de trabalho, com mais 3, 4, 5 horas para ir e voltar do trabalho, mas está alegre, está feliz, porque tem um Deus no céu, aleluia, que atua o seu Espírito Santo na terra, dentro de nós, nos fazendo viver, aleluia, com a certeza de que Ele é suficiente para nós, aleluia, o Senhor é suficiente para nós, aleluia. Pastor, o que eu preciso ter na minha vida? Você precisa ter consciência de que nós somos de Deus, nós somos ovelha do seu pasto, aleluia, nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor na nossa jornada para o céu, e eu quero te dizer uma coisa: nada irá faltar para você, nada, não é? Quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós entendemos o caminho de Deus para as nossas vidas, nós caminhamos com tranquilidade, nós caminhamos com a certeza, aleluia, de que chegaremos no nosso destino, aleluia. Quando nós falamos de um caminho secular, de um caminho terreno, quando você olha para cima de uma montanha e deseja chegar lá, o caminho para chegar ao alto de uma montanha é subir, sim ou não? Sim, aleluia. Mas os caminhos de Deus, eles são ilógicos. Quantas vezes o caminho de Deus, para subir, temos que descer, não é? Para subir, temos que descer, aleluia. Para chegarmos no objetivo de Deus para as nossas vidas, temos que traçar um caminho ilógico, que muitas vezes nós mesmos não vamos entender, nós mesmos não vamos compreender, aqueles que estão ao nosso redor não vão entender, até que se concretize a vontade de Deus, o desígnio de Deus. E quantos de nós estamos caminhando, aleluia, a cada dia que passa, dando um passo, 2 passos, a cada dia que passa, vivendo o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, vivendo na dependência exclusivamente de Deus. Quando eu olho para a vida de José, aleluia, este jovem, que aqui no verso de número 37, tem apenas 17 anos de idade, aleluia, era um dos mais novos dos filhos de Jacó, e Deus dos céus, aleluia, escolhe José para uma missão, escolhe José para ser um libertador, ou escolhe José para ser um salvador da sua família, aquele que daria continuidade, ou o início, né, da continuidade do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E nós vemos José não era o primogênito e também não era o caçula, aleluia. Quantas vezes nós
enquadramos o nosso pensamento na lógica humana, não é? A gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito. A gente acha que Deus tem que fazer de acordo com a lógica humana. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele muda o paradigma, ele muda a regra, aleluia. Não importa quem você é, o sobrenome que você tem, a escolaridade que você possa ter, não importa. Se Deus dos céus traçou um plano, se Deus do céu traçou um propósito para a sua vida, vai acontecer, e o nome dele será exaltado e glorificado, aleluia. Por quê, pastor? Porque ele é Deus. Ele é Senhor, aleluia. Ele é o nosso pastor, Ele não nos falta. Não importa, aleluia, o momento da vida, se estamos ali nos pastos verdejantes, se estamos ali diante das águas tranquilas, se estamos ali no vale da sombra e morte, se estamos na presença dos nossos inimigos, não importa, aleluia. O que importa é que a sua bondade e a sua misericórdia nos segue todos os dias das nossas vidas, aleluia. Dá uma olhadinha para trás assim, de onde você está, dá uma olhadinha para trás. Sabe o que você vai ver atrás? Bondade e misericórdia do Senhor, ela te segue. Jesus está na frente, a sua bondade e a sua misericórdia está atrás. Estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Senhor na nossa jornada, aleluia. E nós olhando para a história de José, nós vemos este menino de 17 anos de idade, que apacentava as ovelhas com seus irmãos. Era garoto, porém tinha uma ocupação, tinha um trabalho, e a palavra de Deus nos diz que ele, junto com seus irmãos, que eram filhos de outras esposas de seu pai, apacentava as ovelhas, mas ao mesmo tempo trazia informações para o seu pai, não é? Verso 2, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. É uma situação difícil, uma situação constrangedora, não é? Mas a má fama de seus irmãos não era José que fazia, era eles próprios, não é? Como é difícil nós andarmos no centro da vontade de Deus. Como é difícil nós agradarmos a Deus na nossa jornada, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, não é? Na nossa caminhada. Quantas vezes, para agradarmos a Deus, temos que desagradar os homens? Quantas vezes que para sermos amigos de Deus, aleluia, nós abrimos mãos de ter muitos amigos na terra. E nós vemos aqui José trazendo informações para o seu pai, informações negativas dos seus irmãos. Eu não sei o que esses jovens faziam, talvez negociavam, não é? Ovelhas do seu pai sem que ele soubesse, não é? Faziam coisas que não eram do agrado de seu pai Jacó, e cabia a José trazer essas informações, porque lhe era indagado algumas perguntas, não é? Olha, José, como é que foi o dia hoje? Foi bom? Ó pai, para mim foi, para os meus irmãos não foi. Por quê? Aconteceu isso, isso, isso e isso. Como é difícil andarmos direito, não é? Como é difícil procedermos neste mundo corrupto, não é? Eu louvo a Deus porque a minha função, o meu trabalho é cuidar da igreja do Senhor, é cuidar da igreja de Deus. E quantas vezes nesse meio também a gente vê coisas terríveis, aleluia, que o coração dói, que a alma é machucada, aleluia, e o Senhor nos cobra lá de cima atitudes, nos cobra posições, aleluia, que agrada o coração dele. Quantas vezes nós desagradamos aqueles que estão próximos a nós, e a gente muitas vezes temos que escolher o que fazer, não é? Vou agradar a Deus, eu vou agradar o homem. Vou agradar o homem,
ou vou agradar a Deus? E quantas vezes lá no seu trabalho o Senhor te põe à prova? Quantas vezes lá na sua faculdade o Senhor te põe à prova? Quantas vezes, aleluia, lá no seio da sua família o Senhor te põe à prova? Aleluia. E quantas vezes nós escolhemos Deus, escolhemos fazer a vontade de Deus, escolhemos agradar a Deus, abrimos mão muitas vezes de benesses, abrimos mão muitas vezes da popularidade, abrimos mão muitas vezes de estarmos juntos com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, por querer agradar a Deus. E nós vemos que José, ele entra no centro da vontade de Deus, aleluia, entra no momento de obediência ao seu pai, mesmo que os seus irmãos pudessem o odiar como o odiaram, mesmo que os seus irmãos pudessem se afastar dele como se afastaram, ele preferiu agradar a Deus, ele preferiu obedecer a seu pai. E nós, como é que nós estamos no nosso dia a dia? Como é que nós estamos procedendo no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, no nosso círculo de amizade? Como é que nós estamos, caminhando? Deus tem podido nos usar lá, temos sido boca de Deus lá, aleluia, ou nós estamos omitindo coisas, engolindo palavras, participando ali daqueles momentos de conversa, participando daqueles momentos de coisas ilícitas. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Como é difícil. É difícil porque nós estamos trilhando e caminhando no meio deles, não é? E como fazer, pastor, para caminhar no meio deles e não ser como eles? Como é que faz, pastor, para caminharmos, aleluia, no meio deles e não fazermos o que ele faz? E aqui vem, aleluia, o versículo de número 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, como escapar, aleluia, das investidas do inimigo? Como escapar, Senhor, de fazermos coisas que vai desagradar ao Senhor? Aleluia, nos atentarmos para a sua palavra, nos atentarmos para o seu querer, nos atentarmos para estarmos em comunhão com Ele, chegando perto dEle em oração, perto dEle em consagração, e Ele, através do seu Espírito, vai nos encher de poder, de graça, de autoridade, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, aleluia, que nos dará condições para detectar a armadilha do inimigo, para detectarmos algo que o inimigo esteja querendo fazer, para nos enrolar, para nos engodar, aleluia, para nos tirar daquela situação. Então vem o Senhor, vem o seu Espírito, vem a sua palavra, aleluia, nos enche, e nós saímos daquele ambiente diferente, conturbado, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado através de nós. Quantas vezes lá no seu ambiente de trabalho você vai chegando e alguém vai saindo, você vai chegando e as pessoas param de falar o que estão falando, não é? Quando você vai chegando, alguém fica em silêncio, fala: olha, está chegando o pastor, está chegando o irmão, está chegando a irmã, ele não gosta disso que está acontecendo aqui, ele não comunga com isso, vamos parar de falar, vamos parar de fazer. O que é isso? Aleluia, é as trevas resplandecendo, é a luz resplandecendo em meio às trevas. Você vai chegando e vai iluminando o caminho, você vai chegando e o Espírito Santo de Deus vai chegando com você, vai chegando na sua vida, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado através de você. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Jesus, escrevendo aos seus discípulos, ou falando aos seus discípulos, disse: não foi vocês
que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ele vô-lo conceda. Pastor, o que é isso? Isso é andar em acordo com a vontade de Deus. O que acontece, pastor? Ele fará prosperar o seu caminho. Aleluia, Ele estará com você no meio da tempestade, Ele estará com você no meio da luta. Pastor, mas eu vou estar sozinho? É possível que os amigos se afastem, é possível que membros da sua família, aleluia, fiquem olhando meio torto para você, aleluia, mas o mais importante aqui é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor com alegria, é fazer a vontade do Senhor. Não importa a consequência, aleluia, no âmbito secular, no âmbito material, não importa. O que importa é que a alegria do Senhor em nós nos fortalecerá para continuarmos a nossa jornada. Quero dizer uma coisa para você: o inimigo não gosta de você, o diabo não gosta de você. Aleluia, ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para te fazer cair. Aleluia. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós entristecemos o inimigo das nossas almas. Ah, pastor, e quando ele começa a gostar? Então você tem que se preocupar, não é? Se o inimigo está gostando de você, você tem que se preocupar. Aleluia. Abra o teu coração nesta noite, deixa essa palavra entrar, aleluia, dentro do seu coração, dentro da sua alma, e creia que a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. A vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. Abra mão das amizades que te afastam de Deus. Abra mão dos negócios, aleluia, das artimanhas do inimigo que quer te levar a fazer coisas que desagradam a Deus e ao Espírito Santo. Abra mão destas coisas, se aproxime de Deus, porque o Senhor diz aqui através da sua palavra: e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que você pôr a sua mão, o Senhor vai fazer prosperar. Você crê nesta palavra nesta noite? Aleluia. Vamos seguir. Gênesis 37, verso 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, respondeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos tu e tua mãe, viremos eu e tua mãe e teus irmãos, e inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Nós vemos aqui um José amado pelo seu pai, obediente ao seu pai, que agora começa a ter sonhos. E estes sonhos não eram sonhos de José, estes sonhos eram sonhos de Deus na vida de José. Que coisa linda quando nós aprendemos a sonhar os sonhos de Deus.
Quando eu aprendo a sonhar o sonho de Deus, eu entendo que Deus é maior do que os meus sonhos naturais, os meus sonhos humanos, porque o nosso sonho humano é um sonho que muitas vezes é atingível, não é? É um sonho que cabe dentro da nossa vida, é um sonho que até poderá ser realidade, mas quando nós sonhamos os sonhos de Deus, aleluia, nós olhamos para o todo, nós olhamos para o propósito, nós olhamos para a promessa, e nós entendemos, Senhor, se depender de mim, sozinho, se depender do meu sobrenome, se depender da minha família, se depender dos meus recursos, nunca este sonho se tornará realidade. Mas se o Senhor está me fazendo sonhar, eu creio que no Senhor estes sonhos se tornarão realidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Permita-se sonhar os sonhos de Deus. Aleluia. A você que tem ouvido, né, de A, de B, de C, não é? Aleluia, coisas contrárias àquilo que o Senhor tem te feito sentir, aquilo que o Senhor tem te feito sonhar, aquilo que o Senhor tem te feito se alegrar, aleluia, não dê ouvido, fique atento, aleluia, aos sinais de Deus para a sua vida. José começou a sonhar os sonhos de Deus, e quando ele começa a sonhar esses sonhos, é lógico, fala de futuro, do que aconteceria no futuro da vida de José, que envolveria a sua família naquele contexto, e quem ouve aquele contar de sonhos, não entende, aleluia, que eles mesmos seriam usados por Deus, para que aquele propósito, para que aquele sonho na vida de José se tornasse realidade. Quantas vezes Deus usa os nossos inimigos, quantas vezes Deus usa pessoas estranhas, quantas vezes Deus usa as adversidades para nos fazer, aleluia, crer, para nos fazer acreditar que nós não estamos sozinhos nesta caminhada, e que o propósito que temos em nós, ou temos para as nossas vidas, não são propósitos humanos, são propósitos divinos. Você crê nesta palavra? Deus tem um propósito divino na tua vida, aleluia. Deus tem sonhos, aleluia, para você sonhar, sonhos grandes, sonhos que assustam, sonhos que as pessoas não vão entender, aleluia. Por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, aleluia. Mas tem aqueles que entendem, oh glória, irmãos, quantas vezes nós nos alegramos com a tristeza do nosso irmão, quantas vezes nós nos alegramos com a derrota do nosso irmão. Poucos são aqueles que alegram com os que se alegram, não é? A Bíblia diz que a gente aprende mais indo no velório do que numa festa, não é? Porque quando você chega no velório, você sabe que ali será o fim de todos nós, aleluia. E quantas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, e fala para nós mesmos, não é? Quando será o meu dia? Mas quando nós somos convidados para uma festa, a gente chega na festa, e a gente, entendendo o propósito da festa, quantas vezes em vez de nos alegrarmos, nós nos entristecemos, não é? Ô pastor, vamos lá na minha casa fazer um almoço lá, Deus me deu uma casa nova. Eu vou lá nada, rapaz, né? Eu pago o aluguel, vou lá me alegrar com a sua alegria. Você está maluco, não é? Quantas vezes alguém compra um carro novo e fala assim, vou fazer uma viagem, você não quer viajar comigo no meu carro novo? Você fala, você está maluco, eu ando de ônibus, agora você está querendo se exibir com esse carro? E, não é? Uma coisinha ou outra. Mas tem aqueles que entendem que o que você tem recebido é bênção de Deus. Tem aqueles que entendem que no tempo certo a bênção de Deus que você recebeu, ele vai receber também, aleluia. A palavra de Deus nos diz que os irmãos de José ficaram injuriados com ele, ficaram tristes com eles, ficaram aborrecidos com eles, mas a palavra diz, porém o seu pai guardou aquele negócio no seu coração. Não entendeu,
mas guardou no coração. Senhor, o que vai acontecer, aleluia, será que eu terei que me submeter ao meu filho, aleluia, ele é garoto ainda, eu já tenho uma certa idade, mas ele guardou o negócio no seu coração. Quando tiver acontecendo realização de sonhos na vida daqueles que estão ao seu redor, não murmure, não critique, glorifique ao Senhor na vida dele, glorifique ao Senhor na vida dela, porque vai chegar o dia dos sonhos de Deus se concretizar na sua vida, e terão pessoas ao seu lado se alegrando com você também. Você crê nessa palavra nesta noite? Aleluia. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, respondeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Irmãos, quantas vezes o Senhor nos requisita para fazermos a sua vontade, e muitas vezes a vontade de Deus é estar em situação contrária à vontade daqueles que estão ao nosso redor, não é? Quantas vezes nós nos omitimos de contar um sonho, de contar uma visão, de entregar uma profecia? Quantas vezes nós nos omitimos, não é, de deixar Deus nos usar, como eu disse no começo, para entregar uma palavra mais dura, uma palavra de repreensão, uma palavra de puxão de orelha? Mas o Senhor nesta noite nos convida, não é, a estarmos atentos ao seu mandar e à sua orientação. Porque, pastor, Deus quer nos usar, e quando Ele te chamar para algo específico, responda a Ele: Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Abraão, eis-me aqui. Sai da tua tela, do meio da tua parentela, vai para cá que eu vou te mostrar. Ok. Abraão, eis-me aqui. Abraão, agora o negócio é diferente. Eu quero o teu filho. Se eu oferecer ele em mim em sacrifício. Ok, Senhor. Não importa para aquilo que Deus te chame. Esteja pronto. Aleluia. Esteja pronto. O Senhor está usando as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor está usando o tempo. O Senhor está usando esta pandemia. O Senhor está usando as ações do governo. O Senhor está usando a vida até dos seus próprios inimigos. O próprio inimigo das nossas almas tem sido instrumento muitas vezes de Deus, para nos fazermos chegar ao centro da vontade dEle, aquilo que Ele quer para nós. Quando nós olhamos a vida de Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, ele diz: Senhor, os meus olhos te conhecia de ouvir falar. Eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia. Que processo que Jó passou, não é? Deus tem um processo para cada um de nós. Deus tem uma ação para cada um de nós. Deus tem um caminho para cada um de nós. E os nossos caminhos não são iguais, são diferentes. Deus age comigo de um jeito, age com você do outro jeito. Deus vai trabalhando de formas diferentes, aleluia, mas a sua vontade, ela vai acontecendo, o seu propósito vai acontecendo, e o nome dele vai sendo glorificado através das nossas vidas. Nesta noite, você que está ouvindo esta palavra, esteja atento, aleluia, aos sinais de Deus. Deus quer te fazer sonhar os seus sonhos. Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando ao seu coração nesta noite. Deus quer nos usar. As almas estão perdidas. Quantos estão fracos? Quantos estão com a sua fé abalada? Quantos estão trancados dentro das suas casas? Quantos estão desanimando de servir ao Senhor? E o Senhor conta comigo, conta com você, aleluia, para que ainda nesta noite ou amanhã,
pela manhã, parte da tarde, noite, que nós possamos ser instrumentos de Deus para aquela vida, para aquele parente, para aquele amigo, que possamos estar à disposição de Deus para que o Senhor possa nos usar, para que a vontade do Senhor aconteça na vida daquela pessoa ou daquele a qual o Senhor quer trazer de volta. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Não importa o que tenhamos que fazer, se for a vontade do Senhor, Ele se responsabiliza. Pastor, o que vão dizer? Eu não sei. Aleluia. Samuel, sim, Senhor. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos eu tenho escolhido um rei. Senhor, Saul vai me matar. Se Saul souber que eu estou indo na casa de Jessé para escolher um dos seus filhos para ser rei, ele vai me matar. Ele falou, o que eu vou dizer? Diga uma coisa, você está indo sacrificar ao Senhor. Oh, glória! A missão é difícil, a palavra que tem que entregar é dura, mas quem é que está dando a missão? É o Senhor. Quem é que está dando a palavra? É o Senhor. Quem é que está com você nesta jornada? É o Senhor. Quem é que tem te feito sonhar esse sonho? É o Senhor. Então levante a sua mão e tranquilize e glorifique o nome do Senhor Jesus nesta noite. Nós não estamos sozinhos, estamos debaixo da ordem dEle, do comando dEle, aleluia, Ele está no comando de todas as coisas. Exalte e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Eis-me aqui, e ele lhe disse, ora vai, e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Os próprios irmãos de José. Agora, ao ver de longe, não é? Falam entre si, ah lá, o sonhador mor. Eis que vem o sonhador. Ali eles estavam escarnecendo de José, não é? Mas eles esqueceram que os sonhos não eram de José, os sonhos eram de Deus. Eles não se davam conta de que Deus estava preparando através de José um futuro para eles. Eles não imaginavam que Deus estava usando José como um instrumento de bênção futura para as próprias vidas dele e da sua família. Eles não entenderam. Quantas vezes nós queremos fazer que as pessoas que estão ao nosso lado entendam o propósito de Deus com a vida da gente? E eu vou dizer para você uma coisa, muitas destas pessoas não vão entender. Por quê? Porque não é para eles entender. Porque se eles entendessem o projeto de Deus, ou o caminho que Deus tinha para José, não seria do jeito que Deus queria que fosse. Aleluia! Quantas vezes nós queremos ajudas de A, ajudas de B, intercede lá por mim, fala lá por mim. Irmão, fique tranquilo, se você está no centro da vontade de Deus, se você está cumprindo um propósito de Deus, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que está fazendo, aleluia. Talvez você não entenda hoje, mas vai entender depois. Deixa Deus trabalhar. Fala com alguém que está próximo a você, diga assim, vira aí, fala assim, não se preocupe com a situação, deixa Deus trabalhar. Por que deixa Deus trabalhar, pastor? Porque muitas vezes a gente quer fazer a parte de Deus.
A gente quer fazer o impossível. O impossível não é para mim é o possível. O que é possível para mim? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou à disposição do Senhor, né? O que o Senhor mandar fazer, eu faço. Agora, querer fazer o que Deus faz, não dá, mesmo que nós quiséssemos. Por quê? Porque o impossível é com Ele, o difícil é com Ele, o complicado é com Ele, a coisa é com Ele. Deixa nas mãos dele. Pastor, como é que eu vou fazer? Não faça, aguarde nele, deixa que ele vai agir. E a palavra de Deus nos diz que eles, no verso 19, disseram uns aos outros: ei lá o sonhador mor, vinde depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rubem, livrou-os das suas mãos e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Quantas vezes o inimigo quer tirar de nós aquilo que Deus nos deu, ou aquilo que Deus fez, para que nós nos tornássemos quem somos. Talvez você olhe para você hoje e fala: meu Deus, eu sou um homem abençoado, né? Eu tenho uma família, eu tenho recurso, eu tenho uma empresa, ou eu tenho uma boa profissão, né? Eu tenho várias formações. Você olha: poxa, eu sou um pastor. Então a gente olha para nós e a gente começa a louvar a Deus por aquilo, ou admirar, né, as coisas que nós temos. E muitas vezes a gente tem um quesinho de achar que foi a gente, que foi a nossa inteligência, que foi o trabalho, que foi o esforço. Sim, foi trabalho, foi esforço, foi inteligência, mas atrás disso tudo tem uma promessa que Deus te fez, não é? Atrás de tudo isso tem momentos de oração que você fez a Deus, pedidos a Deus, clamores a Deus, choro a Deus. Quantas madrugadas você estava lá chorando, orando a Deus, pedindo aquilo que você tem hoje? Quantas orações que você fez ao Senhor, pedindo a Ele, aleluia, que Ele fizesse a vontade dEle, e Ele fez, te trazendo aqui hoje, e te fazendo entender estas palavras, e te trazendo a reflexão, de que tudo que aconteceu com você, desde o seu nascimento, é obra de Deus, é projeto de Deus, é desejo de Deus, é propósito de Deus, aleluia. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus, para o louvor do nome de Deus, para que o propósito dele se cumpra através de nós e em nós. Não somos nada se não for o Senhor. Se não fosse o Senhor, não seríamos nada. Aleluia. Tiraram a túnica de José, não é? Talvez a túnica fosse o ponto inicial, né, da inveja. Poxa, por que ele tem uma túnica colorida e a nossa é cinza? Nós é tudo igual, por que ele é diferente? Não é? Mas a palavra diz que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Eu aqui não vou pôr em dúvida a preferência do amor de Deus por nós. Eu creio que Ele ama a nós de maneira igual, não é? Porque Jesus morreu por todos nós, para a salvação da alma de todos nós, aleluia. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, o amor de Deus, ele é intensificado em nós. Ele aparece mais, não que seja maior ou menor, mas ele é mais visível. As coisas começam a acontecer em decorrência do amor de Deus, em decorrência da nossa obediência, em decorrência da nossa submissão.
Aleluia! O filho mais moço e o mais velho lá do pródigo. Você vê um filho mais moço dentro de casa obedecendo todas as regras do pai. Mas de repente chega o mais moço que gastou tudo que tinha. E de forma a tocar o coração do pai diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. Meu Deus, destruiu o coração do pai. Se o pai estava com raiva, já não estava mais com raiva. Se o pai estava triste, já não está mais triste. Por quê? Porque aquele ato de humildade, aquele ato de submissão, aquele pedido de perdão da alma, do coração, fez com que o pai o perdoasse, de maneira com que jogasse os seus sentimentos contrários no mar do esquecimento, e a partir daquele momento a alegria voltou ao coração daquele pai. Ele começou a jubilar-se a ponto de fazer uma festa para aquele filho, que a ótica do filho mais velho era o errado, era o torto, era o complicado. Gente, como entender o coração de um pai? Como entender o coração de um pai? Não é? Quem é pai aqui, às vezes nem se entende, não entende os seus sentimentos em relação aos seus filhos. Tem os mais quietos, os mais elevados, os mais moderados, né? Mas nós amamos eles de igual maneira. Mas tem aquele ou aquela que, através da sua atitude, faz com que o amor naquela vida seja mais intensificado, mesmo que seja igual. Os irmãos entenderam? Será que nós temos trabalhado para que esse amor do Pai em nós sobressaia, através das nossas atitudes, através da nossa vida, não é? Eles tiram a túnica de José. Vamos tirar essa túnica aqui. Mas eles esqueceram que não era a túnica, era José. Não é o que você tem, é o que você é. Oh glória, não é o seu carro, não é a sua casa, não é os seus diplomas, não é a igreja que você dirige, não é o cargo que você tem lá na empresa, não é o que você tem, é o que você é. Aí eu te pergunto, tirando o que você tem, sobra alguma coisa? Ou será que tudo o que temos é o que temos? Tiraram a túnica de José, mas José continuou lá, com os seus sonhos, com o seu projeto, com a sua missão, mesmo sem entender. Ele não entendia. Talvez o sonho que ele teve já tivesse esquecido. Talvez ele já tivesse ali entristecido. Meu Deus, meus próprios irmãos, me jogou tirou minha túnica, me jogou nesse lugar escuro. Será que eles vão me matar? O que eles vão fazer comigo? Quantas vezes nós chegamos nessa mesma situação? Temos promessas de Deus, temos palavras de Deus a nosso favor, temos uma história nas nossas vidas do que Deus tem feito no dia a dia, os milagres, as providências, o que Deus tem feito, dirigido. Só que quando a gente chega no momento de adversidade maior, aleluia, a gente acha que está só, a gente acha que Deus nos esqueceu, a gente acha, aleluia, que tudo que Deus falou, Ele invalidou. E eu quero dizer para você que não importa o momento que você está, o Senhor está com você. Não importa o momento do caminho que você está, é o caminho que Deus trilhou, preparou para você trilhar. É um momento difícil, é um momento difícil, é um momento de angústia, é um momento de angústia, é um momento de decepção, é um momento de decepção, é um momento de traição, é um momento de traição, é um momento de estar sozinho, solidão, é o momento de estar sozinho, mas o Senhor está com você. Oh, aleluia! Você crê nessa palavra nessa noite? E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade,
e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Eu quero te dizer uma coisa: nada vai acontecer com você fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Nada. O inferno pode se levantar, o mundo pode se levantar, os demônios podem se levantar, aleluia. Não vai acontecer de você sair uma vírgula daquilo que Deus projetou para você, porque se necessário for, Deus vai usar eles para que aconteça na sua vida, para que o propósito de Deus seja concretizado na sua vida, para que a vontade de Deus através de você aconteça na vida das pessoas, para que você chegue ao final dessa jornada e esteja eternamente com o Senhor. Se você tem a certeza que Ele está com você, descanse o seu coração, descanse a sua alma, vai dormir, aleluia, porque amanhã é um novo dia. Vai dormir. Pastor, estou preocupado. Não preocupa não, vai dormir. Aleluia. Vai dormir. Você está entendendo? Vai dormir. Alguém está precisando ouvir essa palavra nessa noite. Vai dormir. Vai dormir. Não adianta ficar acordado a noite inteira, não vai resolver nada. Vai dormir, vai descansar, porque amanhã é um novo dia. Amanhã a jornada continua. Vou repetir: vá dormir. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, ou aqui ou lá na internet. Vai dormir. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Coisa linda. Eles queriam matar, mas aqui eu uso um jargão que os pregadores usam aí fora: quem tem promessa de Deus não morre. Amém? Você crê nisso? Não morre. Você tem promessa de Deus, não vai morrer, não vai acontecer nada, aleluia. Você vai romper, vai passar por esse vale, vai passar por essa tempestade, vai passar, aleluia, neste momento complicado, e daqui a pouco vai estar lá do outro lado, cantando o hino da vitória. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Quantas vezes nós já passamos por esse momento de angústia? Quantas vezes nós já passamos por esse momento de indecisão? Quantas vezes nós já passamos por esse momento de tristeza? Quantas vezes? E rompemos, e passamos do outro lado, e hoje e agora não será diferente. Oh glória, Deus está te preparando, Deus está te amadurecendo, para que você chegue no ponto que Ele quer, para que a coisa aconteça, para que o milagre aconteça, para que a vontade dEle seja executada na sua ou através da sua vida, aleluia, nesta noite. Creia nisso. Creia nisso. Já estou terminando. Aleluia. Passando, pois, 28, Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levar a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito
a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Pastor, o que é isso? Um caminho. Um caminho. Ele sonha, eles ouvem o sonho, o pai guarda no coração, só que os irmãos se tornam instrumentos de Deus para que José trilhasse um caminho, para que lá no final viesse a salvação a todos eles. Você crê nisso? Não fique bravo com João, não fique bravo com a Maria, não fique bravo com as situações contrárias que têm acontecido, aleluia, sobre a sua vida. Deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando, Deus está usando as coisas, usando situações, usando pessoas, aleluia. Tem convicção da chamada? Tenho, pastor. Tem convicção de que Deus está com você nesse barco? Tenho, pastor. Tem convicção de que você, aleluia, não foi chamado para ser um qualquer nessa vida? Tenho, pastor. Então fique em paz, fique tranquilo. Deixa Deus trabalhar. Deus usou os irmãos de José, agora vai usar Potifar, um homem importante no Egito, um homem importante fora da terra de José, aleluia. Quem Deus vai levantar para abençoar você não interessa, o que interessa é que Deus vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você, aleluia. Vai usar o corvo? Vai usar o corvo. Vai usar o ribeiro de Querite? Vai usar o ribeiro de Querite. Vai usar a viúva lá de Serepta? Vai usar a viúva, vai usar a mulher sunamita? Irmão, não interessa quem Ele vai usar, o que interessa é que Ele vai continuar cuidando de você. Você crê nisso? Não importa o instrumento, o que importa é quem usa o instrumento, e quem usa o instrumento é Deus. E Ele está dizendo para você aqui nesta noite, que o caminho dEle é perfeito, mesmo que você não entenda. O caminho de Deus é perfeito. Gênesis 39, 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Verso 2. Quem pode ler comigo a primeira parte do verso 2? Vamos lá, dá para pôr na tela aí? 39, 2. Primeira parte. José estava aqui na casa de Potifar, tinha sido vendido como escravo. Olha o verso 2 que diz, primeira parte. E o Senhor estava com José. Vamos lá? E o Senhor estava com José. Mas pastor, ele está agora na casa de Potifar, ele é escravo, ele é servo de Potifar. Não interessa, o Senhor estava com José. Aleluia. Não importa onde você esteja, tenha certeza que o Senhor está com você. Se o Senhor está com você, o resto é resto. Oh, aleluia. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou tudo o que tinha na sua mão. Irmão, Deus vai te fazer prosperar onde você estiver, onde você passar. Por quê? Porque não é você, é o Senhor que está com você. É o Deus de Israel que está com você. É o dono, aleluia, da sua vida que está com você. É o Criador do céu e da terra que está com você. É o dono do ouro e da prata que está com você. É o que amou você antes mesmo de você nascer que está com você. Foi aquele que deu o filho dele unigênito para que morresse numa cruz, derramando sangue, e por intermédio desse sangue pudesse resgatar você. É esse que está com você. Aleluia! Não temas, o Senhor é contigo nesta noite.
Não temos, o Senhor será contigo na continuidade desta semana. Não temos, o Senhor é contigo no seio da sua família. Não temos, o Senhor é contigo lá na empresa onde você trabalha. Não temas, o Senhor estará com você nos momentos mais adversos. Ele estará com você e fará você prosperar, sobressair no meio da adversidade. O que é isso, pastor? O caminho de Deus. E esse caminho é perfeito. E aqui, os irmãos sabem da história, né? Aqui, a mulher de Potifar se engraça com José. José foge da esposa de Potifar. Potifar tinha o poder de matar José. Não tinha? Tinha. Espera aí. Atentou contra a honra da minha esposa. Vai morrer. Mas Potifar conhecia José, mas também conhecia a sua esposa. Ele sabia quem era ela. Sabia. Não vou mandar matar José. Vai para a prisão. Por que vai para a prisão? Porque Potifar decidiu? Não, porque Potifar era um instrumento de Deus para que José trilhasse o caminho que Deus tinha traçado para ele trilhar. Pastor, que negócio é esse? Então, toda essa situação aí é Deus trabalhando? É Deus trabalhando. Como entender este Deus? Estando no centro da sua vontade. Ele vai te fazer entender, Ele vai te fazer compreender. Mesmo que você não esteja entendendo, Ele vai pôr paz no seu coração, tranquilidade na sua alma. E alguém vai dizer: ei, você não vai reagir não? Para quê, rapaz? Deus está no controle. Ele está aqui comigo, eu estou sentindo Ele aqui. Mas peraí, o barco está afundando, não tem problema. Ele apareceu para mim ontem à noite, falou que o barco ia afundar mesmo, falou que ia perder tudo, mas ninguém iria morrer. Palavras do apóstolo Paulo. Olha, gente, fique tranquilo, viu? Ninguém vai morrer aqui, porque ontem à noite o Senhor apareceu para mim e falou comigo que a gente ia perder tudo mesmo, ia acabar com tudo, mas as nossas vidas seriam poupadas. Você crê nessa palavra? Pode ser que Deus permita você perder tudo que tem, ou tudo que você tem, para receber o tudo que Deus tem para você. Você crê nisso? Jó não tinha tudo. Passou um tempo, ele não tinha nada. Mas quando ele entendeu o propósito de Deus, o que aconteceu? Deus dobrou o que ele tinha no começo. É assim que Deus trabalha? É assim que Deus trabalha. Não é? Como entender os propósitos de Deus? Como compreender os propósitos de Deus? Aleluia. A nossa mente é curta, ela é pequena, o nosso entendimento é pequenininho, aleluia, perto daquilo que Deus tem, perto daquilo que Deus faz. Então somente obedeça, então somente se submeta e deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Não vai tentar ajudar Deus não. Tem muita gente querendo ajudar Deus, pastor. Não. Para com isso. Deus não precisa da sua ajuda. Ele não precisa da sua ajuda não. Deixa Ele fazer. Esteja no lugar certo, na hora certa, e deixa Deus fazer. E o Senhor de José, Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. Verso 21. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Gente, o que é isso? É o caminho de Deus. Diga para quem tem próximo a você aí, diga assim: Deus tem um caminho para você. Esse aqui era o de José.
poço, inveja dos irmãos, raiva dos irmãos, poço, vendido como escravo, casa de Potifar, agora cárcere. Parece que ele está numa pirambeira, né? Está indo de mal a pior. Não, era o caminho de Deus. Para subir tem que descer. Talvez você esteja numa queda vertiginosa, né? Um caminho complicado que você não está entendendo nada. Mas se você tem a certeza que o Senhor está com você, é que daqui a pouquinho, este caminho de descida será o caminho de subida para onde o Senhor quer que você esteja, para onde o Senhor quer, aleluia, que você seja usado. Tão somente deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos estar em pé. Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas e vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias e vistas, à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, avistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do reino, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. 41, verso 1. E aconteceu que ao fim de quantos anos inteiros? Quantos anos inteiros? 2 anos inteiros. Por que 2 anos inteiros? Porque quando o copeiro-mor contou o sonho que teve a José, e José disse: olha, o sonho seu é igual ao sonho do seu amigo, porém, em 3 dias ele vai morrer, e em 3 dias você vai voltar para a sua ocupação. Mas faz o seguinte, chegando lá, fala de mim para o rei. Fala de mim para o rei, me conta lá essa história toda aí. Dá uma força para mim lá, não é? Sabe aquela história do QI, quem indica? Você não precisa disso. Por que você não precisa de quem te indique? Porque tem um Deus no céu lá, com todo o traçado da sua vida nas mãos, fazendo o que é necessário para que o nome dele seja glorificado através de você, para que os seus sonhos nele sejam realizados para a honra e glória do nome do Senhor. 2 anos inteiros se passaram. O que aconteceu? O copeiro-mor esqueceu-se de José. Será que ele esqueceu porque ele esqueceu, ou ele esqueceu porque Deus o fez esquecer? Quantas vezes a gente fica chateado com as pessoas, né? Poxa vida, eu falei com o irmão para falar com o pastor. Poxa vida, eu falei com o meu gerente, eu falei com o fulano, eu falei com o Bertano, mas parece que ele se esqueceu de mim. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo que aquele ou aquela tenha se esquecido de você, o seu Pai Celestial não se esqueceu. Ele não se esquece da promessa que faz. Ele não deixa de cumprir as palavras que ele tem dado ao seu respeito. No tempo de Deus,
vai acontecer. Você crê nisso? No tempo de Deus. É no tempo de Deus. Você não está na mão de gerente, você não está na mão de encarregado, você não está na mão de político, você não está na mão do que tem dinheiro, você não está na mão do que é influente. Não, 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 não. Nós estamos nas mãos de Deus. De Deus. Diga que eu não estou em mãos de homens. Eu estou nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. E chega o dia. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Ninguém. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhos, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Oh, coisa gostosa. Eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos, você ouve o sonho e você tem a interpretação. E ele responde ao rei: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E vai contando a história. Verso 25, então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. E o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. E disse a ele, o que aconteceria. 7 vacas gordas, 7 espigas viçosas, seriam 7 anos de fartura. A terra produziria como nunca, mas após o momento de fartura viria o momento de escassez, de seca. As vacas magras, mirradas, e as espigas mirradas eram 7 anos de fome. E as vacas magras que comiam as vacas viçosas, as espigas magras ou secas que comiam as espigas viçosas, seriam os momentos de fome, nada comparado com os momentos de bonança. Mas eles teriam que fazer alguma coisa, aproveitar os momentos de boa produção, estocar, porque quando viesse a fome, eles teriam condição de alimentar o seu próprio povo e de, por consequência, ganhar dinheiro vendendo para nações estrangeiras. Mas esse não era o propósito principal de Deus. Deus fez tudo isso para que Jacó com os seus filhos saíssem de Canaã e descesse à terra do Egito. Olha o que Deus faz, olha o que Deus projeta, olha o agir e o trabalhar de Deus. Deus não nos chamou para ser um qualquer, não. Deus nos chamou com propósitos específicos, para que os planos, para que os projetos, para que a vontade de Deus aconteça em nós ou através de nós. Nós precisamos entender isso. José entendeu, entendeu que ele não estava ali pelos próprios méritos, não, ele falou assim: não, isso não está em mim, é o Deus, é o meu Deus que me dá a interpretação, é o meu Deus
que dará a interpretação. E aqui a gente fecha. Gênesis 41, 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Os irmãos tiraram a túnica colorida. Eu não sei qual era o tecido, mas agora é posto, não é, em José um vestido de linho fino. Oh, aleluia! Irmãos, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. E quando lá no verso 42 nós vemos a palavra de Deus, ou o sonho de Deus na vida de José, ou o sonho que José sonhou acontecendo, não é? José ali no seu trabalho, e de repente chegam os seus irmãos, vindo da terra de Canaã, para levar comida para a sua casa, e eles se prostram diante de José, se ajoelham diante de José, não é? E diz a palavra que em dado momento, na continuidade deste texto, José sai, não é, atrás de uma das colunas e chora. Por que ele chora? Porque ele lembra do sonho. Aleluia. Ele lembra do sonho e vê que o sonho de Deus se tornou realidade. Aleluia. Deus estava fazendo acontecer o sonho. Deus estava usando José para um propósito maior. Aleluia. Diga para você mesmo, ou diga para com Deus nesta noite, ou sua oração para com Deus nesta noite, diga: Senhor, usa-me para um propósito maior. Deus não te quer só ganhando dinheiro. Deus não te quer só gerenciando a sua família. Deus não te quer só cuidando da sua empresa. Deus não te quer só estudando. Deus quer que você cumpra propósitos terrenos, mas Deus tem um propósito maior através da sua vida. Crê nessa palavra nesta noite, e eu quero orar com você. Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez. Aí está a tua igreja, o teu povo. Aleluia. Nós estamos em marcha, marchando para o céu. Mas enquanto não chega o dia, aleluia, de nós encontrarmos com o Senhor, aleluia, há um mundo. A palavra de Deus nos diz que os campos estão brancos, a colheita está para ser feita, porém os segadores são poucos. Porém aqueles que estão aptos a fazer o trabalho, a fazer a obra que o Senhor quer que seja feita, são poucos. E o Senhor conta com trabalhadores, o Senhor conta com segadores, aleluia, para esta grande obra. Quantas almas estão sofrendo lá no nosso convívio profissional, quantas almas estão sofrendo lá no convívio da família, quantas almas estão sofrendo lá no convívio estudantil da faculdade, quantos estão sofrendo lá na nossa vizinhança. E o Senhor nos chamou para sermos arautos, o Senhor nos chamou para sermos boca de Deus, o Senhor nos chamou para sermos instrumentos do Senhor, aleluia, nestas vidas, nestas famílias, Senhor, e que possamos entender nesta noite o propósito maior do Senhor para as nossas vidas. Senhor, a tua palavra nos diz que quando chegarmos lá e o Senhor for separar aqueles que tiverem ser separados, o Senhor dirá: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome
e me deste de comer. Estava enfermo e foste me ver, estava encarcerado. Senhor, o Senhor conta conosco para sermos instrumento de bênção na vida dos seus pequeninos. Somos os seus pequeninos, Senhor. Aleluia. Os seus pequeninos estão na terra e eles não estão abandonados. Não, o Senhor dos céus cuida deles. O Senhor dos céus provê na vida deles. O Senhor dos céus, aleluia, protege a vida deles. O Senhor dos céus usa os seus instrumentos para que as bênçãos do Senhor nos cerque enquanto estamos caminhando, aleluia, para o grande dia, quando todos nós estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, alegre o nosso coração, alegra a nossa alma, fortaleça o nosso coração, aumente a nossa fé, dê-nos sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos discernir a tua vontade, discernir o teu agir, discernir o teu fazer, aleluia, para que assim possamos entender, mesmo que a situação seja adversa, mesmo que os nossos olhos não consigam compreender, mesmo que o nosso coração não consiga compreender, que o teu Espírito nos dê tranquilidade na nossa alma, para que possamos entender que o Senhor está no controle, o Senhor está fazendo a tua vontade e o teu nome será glorificado. Pai, é o que pedimos nesta noite e já te agradecemos no glorioso nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Em pé como estamos, nós vamos ofertar a você, irmão e irmã, que tem sido abençoado pelo Senhor, não é? Está trabalhando, está com saúde, Deus tem te feito prosperar. Isso não é por um acaso, não é? Deus tem te abençoado para que você seja um abençoador da sua obra, não é? Você não foi feito para ser cisterna, você foi feito para ser condutor. Quanto mais você fazer para a obra de Deus, mais o Senhor vai permitir que se faça na sua vida, né? Seja um ofertante, seja um dizimista, devolva ao Senhor aquilo que é do Senhor, não é? Oferte com alegria, seja um ofertante nos cultos oficiais da igreja, seja um ofertante na escola bíblica dominical, seja um contribuinte para o departamento de missões da igreja e seja um ajudador daqueles que estão ao seu redor, não é? Peça a Deus, Senhor, me dê sensibilidade espiritual. Eu preciso ser sensível, Senhor, à sua voz, sensível à sua vontade. Quantas vezes você está lá no supermercado fazendo uma compra e você sente o desejo, você lembra um nome, ele te faz lembrar um nome e te faz comprar uma cesta básica, te faz comprar um pouquinho mais de alimento para você levar para alguém. Você fala, não pode ser, isso não é verdade, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, é Deus usando você para um propósito maior, não é? E quantas vezes você está lá na sua casa e o Espírito Santo toca no seu coração para você ligar para alguém, e você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, é para você ligar para alguém do outro lado precisa ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Alguém do outro lado está angustiado, está triste, precisa ouvir a tua voz. Deus quer usar você para falar com aquela pessoa. O que é isso, pastor? O propósito maior de Deus na sua vida. Amém? Estamos alugando um salão lá em Campinas do Piauí. É? Salão bonito, hein? Sabe quanto salão, irmão? Um salão enorme, R$230, mais a luz, salão lindo. Já temos o terreno, tem um grupo de irmãos já congregando, e a gente já deu sinal, aluga o salão aí. Então, salãozão bonito, daqui a pouco vamos estar inaugurando lá em Campinas do Piauí. Agora no mês de agosto nós vamos começar as obras do nosso templo em Guanambi, lá na Bahia, não é? Vamos começar a fazer um grande templo lá para a honra e glória do nome de Jesus. Isso é trabalho de missões. E fora os outros templos, terrenos comprados que a gente tem, que vamos começar a construir, outros que estão em construção, outros que estão em fase de reforma. E tudo isso acontece através da sua fidelidade, não é? Quando você contribui com alegria, os recursos chegam à casa de Deus, esses recursos são multiplicados e o nome do Senhor é glorificado através da obra. A obra física, a obra social e a obra espiritual que o Senhor faz através de nós nesse campo de trabalho. Amém? Levante a sua oferta aos céus e quero orar por você. Deus e Pai, aí está o teu filho,
aí está a tua filha, o teu servo, a tua serva, que vai ofertar, Senhor, que vai entregar uma oferta de amor, uma oferta, Senhor, de alegria ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, uma oferta voluntária, Senhor, uma oferta daquele que ama a obra do Senhor. Portanto, Pai, multiplique lá na casa, multiplique lá na despensa, dê saúde, abra as portas dos trabalhos, das promoções, Senhor, abra, Senhor, a porta das oportunidades, Senhor, neste momento de escassez de recursos, neste momento de escassez de crédito, neste momento de escassez de portas de trabalho, Senhor, haja diferente, ao contrário, abra as portas para que o teu servo escolha qual, Senhor, abra as oportunidades para que o teu servo escolha qual, para que no momento em que ele for abençoado, ele não ter condição de dizer que foi sorte, ele não ter condição de dizer que foi a condição favorável do mercado, porque tudo está contrário, mas o Senhor está ao nosso favor, em todas as etapas das nossas vidas. Portanto, abençoe o teu servo no seu lar, lá na vida profissional, nos seus sentimentos, no seu ministério, enfim, Senhor, cuida de nós, provê nas nossas necessidades, Pai, é a bênção que nós te pedimos, e já te agradecemos, no glorioso nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos ofertar com alegria, enquanto a nossa dupla louva o Senhor, pastor Pedro e pastor Edson, adorando ao Senhor Jesus nesta noite, enquanto nós ofertamos para a obra de Deus. Logo na sequência já estaremos com os avisos e encerrando o nosso culto.